Então, ainda tem muita gente que não está em lugar nenhum. O que é que eu recomendo fortemente para vocês? Abracem uma pré-campanha. Abracem uma pré-campanha. Sério, a galera precisa desesperadamente disso. Nós não tem, a gente não tem nada, a gente não tem dinheiro, a gente não tem estrutura, a gente não tem alianças, a gente não tem um grande capital organizado. Agora nós vamos comentar, aliás, sobre isso. O mercado, o dito mercado, os Faria Limers, eles estão começando a olhar com uma certa simpatia pro Renan, mas assim, a galera do mercado é o seguinte, são pessoas pragmáticas, e eu não vou aqui xingar o mercado, não faço isso. Eu acho que o Renan tem autoridade de xingar, ele pode, mas eu não posso e não vou fazer. A galera do mercado é uma galera pragmática, né? É uma galera que quer saber quem vai governar e quem não vai governar e que quer fazer os seus acordos e que quer ver como é que vai ser a política econômica e quem vai ser colocado na política econômica. Então é isso que as pessoas do mercado estão interessadas. E elas se conduzem de acordo com esses interesses, com aquilo que elas veem como mais viável para uma política econômica com austeridade fiscal, com responsabilidade orçamentária e que beneficie o setor privado, especialmente, obviamente, o setor financeiro. Ponto final. Esse é o interesse. Se essas pessoas estão começando a se cansar do Flávio Bolsonaro, bom, a gente tem uma avenida de crescimento. Agora, eu não acho que por conta disso vai vir um monte de grana dos fundos de investimento do Brasil. Isso não vai acontecer. Os grandes fundos de investimento não vão começar a doar a fundo perdido para a pré-campanha ou para a campanha do Renan. Isso não vai acontecer. E então também a gente não vai ter um dinheiro que vai poder se irradiar via partido missão para todas as pré-candidaturas. Isso também não vai acontecer. Então, na prática, o que nós temos que ter é muito trabalho voluntário e muito trabalho gratuito. Isso é que a gente precisa, porque realmente é disso que o MBL sobrevive. Sem isso, não dá para fazer nada. Vamos ver aí o vídeo da Andresa Matais, é essa? Andresa Matais, falando do mercado. Eu não ia começar por esse assunto, mas, enfim, acabei derivando para ele. Vamos falar um pouco sobre a percepção dessa moça a respeito do Renan. Uma passadinha rápida aqui em São Paulo já mostra claramente que a candidatura do Flávio Bolsonaro flopou. Se antes todas as agendas aqui dos maiores empresários do país eram abertas para receber Flávio, hoje está todo mundo dizendo que só vai recebê-lo em 2050. Ou seja, uma forma educada de dizer que o Flávio não tem mais esses espaços que havia aberto na fase pré-Vorcaro. Está todo mundo aqui desconfiado de que mesmo que ele volte a crescer nas pesquisas, pode ser atropelado de novo na reta final da campanha com novas informações sobre suas relações com o banqueiro Daniel Vorcaro. Ninguém vai emprestar credibilidade para o Flávio diante desse cenário. Tá todo mundo olhando então para o Renan Santos. O problema é que o Renan pode ser uma opção para quem não quer Lula e Flávio Bolsonaro, mas a pergunta que vem em seguida é: e se ele ganhar a eleição? O mercado ainda está esperando se emocionar com o outsider. Então, como vocês viram aí, ela falou aquilo que está colocado, né, como um problema para o mercado brasileiro. Qual é o grande problema? E isso eu comentei com o Carlos. Bom, tem algumas pessoas perguntando cadê o Renan. Minha gente, o Renan está rodando. Acho que travou aqui. Não sei se foi só para mim. Travou na live? Putz, travou? Oi, vocês... Acho que eles te ouvem. Eles estão me ouvindo, mas não estão me vendo. Estão me vendo travado. Fiquem aí, não saiam, não saiam. Algum problema operacional aqui na câmera. Não sei. Claramente eu estou travado olhando para baixo. É aí, travou tela. É isso, travou tela. Vai voltar. Vai voltar, em algum momento vai voltar. Não saiam, pelo amor de Deus, fiquem aí. Opa, agora tá. Abriu? Uai. Deu uma carregada Uai. Opa. Virou podcast de Virou rádio. podcast? Ah, e agora voltou. Opa. Ih, travou de novo. Travei numa pose estranha. Eu tô olhando assim o horizonte, tomando café. A Luísa está trocando os Está olhando para o Tamir. Flávio mandou travar. Ah, amigo, o Flávio não tem esse poder todo, não. Se ele chegar à presidência, o que eu não espero que aconteça, essa desgraça para o Brasil, aí vamos ver. Nossa, que... Meu Deus. Quando eu penso por um único segundo na possibilidade do Flávio Bolsonaro ser presidente do Brasil, eu começo a ficar triste. E isso é uma coisa que me deprime profundamente, cara.
Eu acho que isso seria muito ruim. Muito ruim. Se o Jair já era ruim, esse filho corrupto dele é o fim da picada, né? O fim da picada. Professor, Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Vou te mostrar um negócio aí na tela, só um minuto. Boa. Só não leia em voz alta. Ah, ok. Não é pra ler em voz alta? Tá bom. Eu te mandei os links? Ok. Tá. Ok, tá bom. Mas... Tá. Só isso. Não chegou não. Mas teve algum ponto aí? Enfim. O que as pessoas estão falando? Lula mandou travar. É mais fácil ser o Lula mandando travar. Real. Mais fácil ser o Lula mandando travar. É que a nossa dupla... Mossad derrubou a live. É árabe aí. Não vou falar nada. O Mossad derrubou a live. Todo jornalista baiano fala igual o professor Ricardo. Não, vocês vão perceber que não. Vocês vão perceber. Tá travadado, tá travado. Dê um oi aí, pessoal. Mas tá ao vivo? Tá ao vivo. Tá mas ao vivo. Tá As uma pessoas... coisa meio rádio, né? Tá rádio. Bem, amigos. Eu tô nessa posição ridícula aí. Nossa, cara, que horror. Cortado aí, tá. Cara, o boicote. Boicote total. Tô dizendo que todo jornalista baiano fala como eu. Não fala não. Os Não jornalistas fala, falam imagina. assim... Bolsonaro! Bolsonaro. Você acha que o Bolsonaro, Você o boy assistiria o filme do Bolsonaro... A gente vai mostrar um trecho de entrevista que o Renan deu com um jornalista baiano. Conhecidíssimo depois, ao longo da live. E aí ele fala exatamente assim. Ele fala, Bolsonaro, o senhor assistiu Bolsonaro. É dureza, minha gente. Foi. Tá travado. Estão trocando de câmera. Fiquem aí, meus filhos. As pessoas estão começando a ficar com revolta. O Cabum só não explodiu porque é baiano. Não, eu só não explodi porque eu sou uma pessoa muito tranquila, cara. Eu não fico agoniado com nada. Nada que aconteça aqui me agonia a ponto de eu ficar irritado. Agora, se fosse o próprio Renan, ele já tinha dado uns 3 gritos aqui da galera. Viu? O Renan fica puto. Aí ele ia falar, produção, é isso, isso aqui. Eu não, tô tranquilo aqui, só aguardo o meu momento. E é isso. Bahia chegou pra ferrar. Não critiquem o Bahia. O Bahia não deve ser criticado. Opa! Olha. Foi? Temos imagem. Temos imagem? Temos. Pronto, então voltemos. Calma. Opa, agora sumiu de novo? Não, aqui. Aqui tá safe. Pronto, vamos lá. Falar da moça, né, que comentou lá os negócios do mercado. Então é isso, minha gente. Existe uma percepção do mercado de que o Flávio pode ser, eventualmente, derrubado na reta final da eleição. Por que ele pode ser derrubado na reta final da eleição? Ele pode ser derrubado na reta final da eleição porque o PT hoje controla o fluxo de informações do Intercept. O Intercept é um órgão de jornalismo, é uma empresa de jornalismo amplamente ligada ao Partido dos Trabalhadores e às esquerdas brasileiras, a gente sabe disso. E, portanto, o PT está com as informações da PF e está ali jogando, agora segura, aí cria assim um burburinho de que vai soltar alguma coisa muito comprometedora, aí não solta e segura. E isso, evidentemente, está no livro de regras do partido, no livro de regras da eleição. Então, de fato, se você é um operador do mercado, você tem um grande fundo de investimentos, você precisa saber qual vai ser aí a agenda econômica do próximo presidente de direita, apostar no Flávio Bolsonaro é um problema. Porque você vai apostar no Flávio Bolsonaro, mas em cima da eleição pode ser que ele seja derrubado da eleição porque saiu alguma outra coisa do Vorcaro e aí todo mundo não tem previsibilidade e não há nada pior para o mercado do que a imprevisibilidade. Se tem uma coisa que os operadores financeiros gostam é de previsibilidade. Eles fazem esses IPOs, as coisas dele, porque eles se baseiam em previsibilidade. Tudo tem que estar dentro dos conformes, do contrário é problema e existe um certo outsider que oferece bastante previsibilidade. Eu diria, inclusive, tem umas pessoas que dizem que o Renan é imprevisível. Não é verdade. A pré-campanha do Renan e o projeto nosso, o projeto da missão, não é um projeto imprevisível. Ele é um projeto altamente previsível, inclusive porque é um projeto que vai estar detalhado, está detalhado em livros. Então, quando você tem um projeto que está posto, que está colocado na sociedade civil e amplamente discutido por essa sociedade e amplamente discutido por uma militância que está aí conosco há 10 anos e as pessoas estão vendo o nosso projeto sendo montado, você tem alta previsibilidade. A previsibilidade está posta. Fora isso, existem outros elementos no discurso econômico do Renan que são elementos interessantes para o mercado. O primeiro deles nós vamos fazer um ajuste fiscal muito duro.
Então, o tal do ajuste fiscal e do saneamento das contas públicas está colocado como uma prioridade do programa do Renan. Existem duas prioridades que ele vai tocar inicialmente, caso ele seja eleito a presidente. A primeira delas é a questão da segurança pública e a segunda é o ajuste fiscal. São as duas prioridades. É segurança pública e ajuste fiscal. É declaração de guerra ao tráfico e às facções criminosas e ajuste fiscal simultaneamente. E o ajuste fiscal, inclusive, se a gente for pensar cronologicamente, é anterior à questão da guerra ao tráfico, porque já acontece na própria transição. Então, durante a transição que se dá de um presidente para outro, isso já vai ser tocado. Essa é a ideia. E é fazer um ajuste fiscal muito duro. Um ajuste fiscal que crie o espaço de investimento nas áreas de infraestrutura, saúde, educação, própria segurança, defesa, etc, etc. Então, meio que a coisa ali ela já está clara. Tem uma segunda coisa que já está clara pelos discursos do Renan. Ele não vai colocar um figurão, um medalhão do mercado financeiro. Ele disse isso mais de uma vez, que ele não fará isso. Já falou publicamente que ele não vai fazer. Então, o mercado financeiro já aguarda, se estiver lendo as coisas da maneira correta, que não será contemplado com o ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda não vai ser um cara ligado aos bancos. O Renan não quer fazer isso. E com razão. Por quê? Porque nós temos, no Brasil, uma sucessão de ministros da Fazenda que são sempre ligados aos bancos. E que alguns fizeram bons trabalhos, outros não tanto, mas fizeram, né? O Paulo Guedes é um banqueiro. O Henrique Meirelles foi presidente de banco. O Henrique Meirelles fez, na época do Lula, um trabalho bem melhor do que o Paulo Guedes com o Bolsonaro. Tanto que o Brasil cresceu bastante, inclusive, no período do auge do governo Lula. Então, aconteceu isso. Né? E, veja, por que não colocar um outro figurão no mercado financeiro? Porque a gente tem a percepção, o diagnóstico que nós fazemos, que há uma financiarização excessiva da economia brasileira. A economia brasileira se tornou demasiadamente financiarizada e muito pouco industrializada. Então você tem a queda da indústria simultânea a uma financiarização excessiva do Brasil, com crédito que é muito alto, com lucros bancários que são absolutamente exorbitantes. Tudo isso está na mesa e com uma imprevisibilidade por parte dos bancos diante de uma população que é amplamente endividada. Então você tem todos os elementos mais nefastos assim, para a lógica econômica. Você tem uma população amplamente endividada, você tem spreads bancários altíssimos no Brasil, os mais altos do mundo, você tem um crédito muito alto, o que dificulta, muito caro, o que dificulta a produção, você tem lucros excessivos dos bancos, você tem um IOF, um Imposto sobre Transações Financeiras, em cima de todas essas transações financeiras. E essa estrutura, essa arquitetura, macroarquitetura de uma economia amplamente financiarizada precisa ser desmontada. E ela não será desmontada com um ministro da Fazenda que seja ligado aos bancos, evidente. Ou com um cara diretamente ligado ao mercado. Mas isso não quer dizer que o mercado financeiro não tenha o seu espaço. Ele passa a ter o seu espaço na medida em que a economia real do Brasil se desenvolver. Com o desenvolvimento da economia real do Brasil, você tem espaço no mercado financeiro. Não há essa antítese aí. Então, essa é outra coisa que está também absolutamente clara. A terceira coisa que está clara, a gente está cansado, porque o Brasil que produz, o Brasil que trabalha, está cansado de levar nas costas o Brasil improdutivo. E esse é um mote muito claro da campanha. Muito claro da campanha. Hoje no Brasil nós temos 50 milhões de pessoas que vivem de Bolsa Família. 50 milhões. Isso é um quarto da população brasileira, vivendo de Bolsa Família. A gente tem boa parte dos municípios brasileiros, como eu já falei anteriormente, que são insolventes, que não conseguem manter as suas contas. Esta situação ela precisa ser resolvida. E isto é algo que agrada qualquer um que tenha racionalidade econômica. Porque não dá para você manter racionalidade econômica num país que 50 milhões de pessoas estão no Bolsa Família. Né? Uma economia amplamente prejudicada pela amplitude dos programas de transferência de renda e pela natureza, pelo caráter dos programas de transferência de renda. Então, o Amaro Neto falou, o Renan acredita que os juros são altos porque o governo gasta muito, mas é um dos motivos pelos quais os juros são altos mesmo. O gasto governamental excessivo produz isso. Obviamente não é a única coisa, mas é um dos motivos. Essa é uma das razões, de fato. E veja, o governo tem um imposto, que é um imposto caro, um imposto alto, sobre as transações financeiras. Tem um monte de país que não tem. O IOF, eu não digo que é uma excepcionalidade brasileira, mas é uma característica do Brasil que não é partilhado por vários outros países.
Então o governo ganha dinheiro em cima disso. E quando você olha a composição dos juros, tem no livro amarelo, eu acho que é no... Creio eu que é no ou é no quinto fascículo ou é no terceiro fascículo, agora me fugiu a memória, mas é um desses, ou o terceiro ou o quinto fascículo. Tem uma tabela lá sobre a composição do chamado spread bancário. E dentro desta composição tem cerca de mais de 20% se deve a IOF. E outros tantos se devem ao lucro do banco. Se você diminui o lucro do banco, se você diminui o lucro do governo em cima do banco via tributação, você já tem uma diminuição de cara aí de uns 40% no spread. O crédito já vai, ele já diminui muito. E isso está posto, e isso está colocado no programa. Então, novamente, é um aspecto de previsibilidade que nós temos. Então, a gente tem bastante previsibilidade no nosso programa, e isso é interessante para o mercado. De modo que eu acho que se nós estivermos pontuando coisa de 10%, então, o mercado vai vir para conversar, assim, ele já está conversando, já está abrindo as portas, não acho que isso vai ser nenhuma grande dificuldade. Isso sem falar que, assim, quem do mercado quer Flávio Bolsonaro só quer porque o Flávio Bolsonaro é um capacho de quem tem dinheiro, essa é real. O Flávio Bolsonaro não tem nenhum projeto, tem nada, né? Então, né? E ao mesmo tempo o Lula acaba sendo eventualmente uma opção para os mercados. Na época que o Lula saiu da cadeia e começou a ser cotado como alternativa ao Bolsonaro, o mercado financeiro aproximou-se do Lula. Dentro do PT, o mercado financeiro tem um apreço pelo Fernando Haddad. Isso é um fato, o mercado financeiro tem um apreço pelo Fernando Haddad, mas é um apreço sempre secundário, porque esses caras todos eles são de esquerda. Então, eles são ideologicamente anticapitalistas. No frigir dos ovos, ainda que eles não façam nada contra o capitalismo, ainda que os bancos tenham tido lucros excepcionais na época do governo Lula e continuem tendo, ainda que haja tudo isso, que eles coloquem jeito no mercado financeiro, o fato é que no fundo, eles são anticapitalistas. Então, a gente sabe que alguma coisa anticapitalista vai acontecer, como, por exemplo, esta votação da escala 6x1. A votação da escala 6x1 é um golpe no capitalismo brasileiro, que já é combalido. Os pequenos e médios empresários no Brasil estão desesperados com a escala 6x1, com o fim, né, e a imposição da escala 5x2. Por quê? Porque a empregabilidade no Brasil é uma empregabilidade altamente rígida. Ela é altamente rígida. E uma pauta dessa, que é uma pauta popular e populista, vai sendo avançada porque a esquerda está atada a elas por uma questão de valor, né? Então, é isso que o Bacuia está falando. Imagina ser responsável, que disruptivo. Então, a disrupção dos nossos planejamentos são disrupções que já estão precificadas, porque elas já estão colocadas em livro, elas estão colocadas em discurso, elas estão colocadas em podcasts, entrevistas e tudo mais. Então, não há um espaço assim para você dizer, não estou entendendo o que esse cara vai fazer. Ou esse cara é um louquinho e daí ele vai fazer alguma maluquice. Não, lógico que não é o caso. Que era o caso, por exemplo, sei lá, do Cabo Daciolo. Ninguém imaginava o que o Cabo Daciolo ia fazer, porque o Cabo Daciolo é maluco. Ou, sei lá, o Padre Kelmo, maluco. E vários outros candidatos que apareceram como candidatos minoritários, mas sendo candidatos, obviamente, caricaturais. Levi Fidelix, na época que foi o candidato a presidente, também é um candidato caricatural. A gente não é um candidato caricatural e, ao mesmo tempo, nós não somos um candidato como foi o João Amoedo, com todo o respeito que eu tenho pelo João Amoedo, ou como foi o Luiz Felipe Dávila, que são candidatos cujo projeto é, obviamente, no fim das contas, um projeto todo de mercado, um projeto de continuação da arquitetura financeirizada da economia brasileira na prática, e com um papel também exagerado da questão das privatizações e tudo mais. No nosso caso é diferente. A gente tem um projeto que tem outras notas distintivas, e cujas notas distintivas são notas distintivas de, digamos assim, de industrialização do Brasil, de alteração da arquitetura financeira do Brasil, de mudança na lógica dos incentivos da economia brasileira. E eu acho que isso fica de pé, e a gente vai ver isso de pé quando o livro amarelo definitivo sair, quando ele começar a ser criticado, porque ele será certamente criticado, e o tipo de crítica que vai chegar pra gente, como que esse projeto ele vai calar, digamos assim, nas pessoas mais inteligentes do Brasil, né? Nos jornalistas, nos analistas de mercado, na galera que está no mercado financeiro. Mas vamos fazer agora a nossa propaganda. Negócio... Se você gostou deste vídeo, clique no joinha e se inscreva no canal.
Muito obrigado e até o próximo vídeo.